Olá, galera do canal de Orion, tudo bem? Começando aqui hoje mais um Ágora Política. Hoje é o Dia das Mulheres aqui, né? Nós tivemos uma candidata mais cedo, que a gente gravou hoje no mesmo dia, e hoje mais uma candidata, que é a Letícia Scalabrini, né? Da UP, Unidade Popular pelo Socialismo, né? E a Letícia Scalabrini aceitou também estar aqui conversando com a gente. Eu já agradeço ela de antemão, né? Quero falar que é muito importante a atuação política das mulheres e principalmente nesse momento que a gente vê tanto obscurantismo, né? E que a gente tem que estar aí para o debate, né? E eu fico muito feliz de estar vendo vocês hoje nessa luta aí. E todos nós, né? Mas principalmente vocês. A Letícia é estudante de Ciências Sociais, né? Na UFG, Letícia? Isso, na UFG. Na Universidade Federal. E eu vou deixar ela se apresentar mais para vocês e depois a gente começa nossas perguntinhas. Certo, obrigada, Marcos, pelo espaço. Agradeço bastante assim, o convite, sinto muito honrada de estar aqui. Eu acho que espaços como esses, né, de mídias independentes, assim, são fundamentais para que a gente fortaleça, né, as candidaturas populares, né, que não são financiadas aí pelas elites, que muito pelo contrário, a gente precisa de vocês, né? Então, muito obrigada pelo seu convite, agradeço imensamente. Como o Mark já falou, eu sou estudante da UFG, tenho 21 anos de idade, apesar da idade, né? Assim, uma coisa que todo mundo me pergunta, Letícia, mas você é muito jovem, porque você decidiu, né, ser candidata, enfim. Eu já tenho um histórico no movimento estudantil, desde que ingressei na universidade em 2017, nesse mesmo curso, tenho um contato, né, com o DCE-UFG, com os movimentos, assim, na escola, já ainda secundarista, né, havia muita vontade minha de representar os estudantes, de participar ativamente, né? Eu estudei no colégio militar, e lá, obviamente, a gente não tinha espaço, a gente não tinha incentivo, né, para que a gente fosse protagonista, e eu me sentia assim, como se fosse numa presa, sabe, quando você quer muito fazer uma coisa e aí você não vê espaço, né? E eu encontrei esse espaço na universidade, através do DCE, assim, eu lembro que quando eu ainda era estudante secundarista, né, eu ia no espaço das profissões da UFG, e aí eu vi aquela placa lá do DCE, UFG, Diretório Central dos Estudantes, eu achava o máximo. Falei, um dia eu quero fazer parte disso. E aconteceu, né? Ingressei na UFG, já colei com essa galera do DCE. Eu lembro que eu participei da semana de recepção dos calouros. E aí eu fui conhecendo o pessoal, ingressei no movimento Correnteza, que é um movimento estudantil universitário. E também ingressei no centro acadêmico do meu curso de Ciências Sociais. A gente refundou o centro acadêmico, que estava abandonado assim, já há alguns anos. E, enfim, a minha vida política, a minha vida pública, ela começa aí, né? Desde então, tenho participado das manifestações populares, né, de rua mesmo, e construído também o meu partido, que é a Unidade Popular, a qual eu participei do processo de legalização, coletando assinaturas aqui na cidade com o pessoal, né? O partido foi recém-legalizado no fim do ano passado. E eu acho que essa é a minha história, assim, um pouco sobre a minha apresentação, né? Letícia, que vem aí do seio do movimento estudantil, da juventude, e que tem muito potencial e acredita muito que a gente pode, sim, né, fazer a diferença e transformar a nossa realidade, né? Então, dessa forma que eu me apresento, que eu gostaria também de ser conhecida, né, como a Letícia que vem aí das lutas populares, que não foi alguém que, enfim, por vontade própria, por, sei lá, um chamado divino, não, acho que é o chamado ao popular mesmo, é o povo que a gente chega até essa candidatura. Muito bem.
Já tocando no primeiro assunto, Letícia, você poderia contar, já que você falou, né, da fundação do partido, você poderia contar para a gente um pouco sobre o partido, dele ser recente e qual vamos dizer assim, o fundamento, né, vamos dizer, onde vocês estão se baseando, principalmente para trazer uma diferença dos outros partidos? Certo. A Unidade Popular, ela surge, basicamente, assim, falando em 2013, naquele ápice que a gente viveu, né, das manifestações populares em todo o Brasil, que começa ali pelo aumento, contra o aumento, né, da passagem de ônibus, e a gente vê essa efervescência do povo, né, e surgem diversas pautas paralelas a essa, né, aquela efervescência. Então, o descontentamento político, o descontentamento com os atuais, aqueles representantes daquela época que estavam no poder, essencialmente também havia uma ala, né, que defendia já aí, né, um posicionamento contrário da presidenta Dilma Rousseff. Então a gente vê essa efervescência, né, e a gente vê a necessidade de construir um movimento, né, um partido que fosse uma alternativa para aquela população, porque a gente olhava para os partidos existentes e via que muitos deles ou conciliavam com esse sistema que a gente abomina, ou acreditavam que a partir desse sistema seria possível alcançar todas as mudanças que a gente almeja, né? Peço desculpa aqui pelo som, mas enfim, a gente então decide fundar a Unidade Popular em todo o Brasil. A gente participa de um primeiro processo de legalização que não dá certo devido às várias burocracias existentes, e depois, em 2016, a gente inicia um novo processo de legalização da Unidade Popular. Nós recolhemos em todo o Brasil mais de 1.200.000 assinaturas, em 2 bairros, 1.200.000, em 2 terminais de ônibus, nos bairros, onde o povo mesmo estava, né? Porque a população, né, o povo mesmo, é quem nos interessa, né? A gente não se sente representado por essa política que existe hoje. Então, nesse sentido, a gente vê como a única alternativa construir do zero um partido, né? Um partido que venha do seio popular, que não aceite, né, ser financiado por empresários, por banqueiros, por esses oportunistas, né? Um partido que realmente venha para cumprir uma função diante da nossa sociedade, que é o poder para o povo, né? A sociedade socialista. Então, isso assim, é até interessante, porque muitas vezes as pessoas costumam falar, mas mais um partido de esquerda, né? Mais uma vez a esquerda, né, se divergindo, né? E, enfim, eu acho que essa nossa, como é que se fala? Esse não alinhamento, né, com as outras esquerdas se dá muito por conta do ponto de vista prático, assim, de prática social mesmo e de prática nas ruas, né? Às vezes esses partidos têm um discurso muito bonito, mas na hora da prática não é bem assim. Então, para nós, é fundamental a prática. Tudo aquilo que a gente defende em teoria, a gente quer cumprir na prática também. Muito bom. Adorei a resposta. E gosto muito da ideia também, assim, de ponto de vista de opinião, né, de opinião pessoal. Gosto muito da ideia de que a renovação passa também para a gente encarar certos desafios, né? Se vocês acharam que o desafio é criar um partido do zero, eu acho que vale a pena, né? E eu fiquei, assim, realmente surpreso de ter conseguido tantas assinaturas, né? 1 milhão e tantas assinaturas. Cara, isso. Muito bom. O TSE, inclusive, ele pede, né, o mínimo de 500.000. A gente, então, recolhe o dobro, muito por entender que hoje o sistema é um sistema burocrático, né, que vai ser, com certeza, contra o surgimento de um novo partido de esquerda. Então, a gente recolhe mais assinaturas para provar mesmo, dar legitimidade para o nosso partido e também para que
não haja problemas, né? Às vezes uma assinatura não deu certo, a outra dá, enfim, foi dessa forma. É isso aí, ó. Nem o presidente consegue fundar o partido dele. Né? E vocês conseguiram, Nossa, muito bem. com Parabéns. certeza. Parabéns mesmo, eu acho que é uma iniciativa ótima. Bom, vamos para as primeiras perguntas, né? Eu quero fazer uma primeira pergunta, Letícia, que foi encaminhada por uma tia minha, e ela pediu para me fazer essa pergunta para todos que estiverem passando por aqui. Ela é professora, aposentada, né? E eu vou estar fazendo porque eu acho que a pergunta é boa, vale a pena, né? Para a gente estar refletindo. A pergunta é da Dalva Aurora. Ela fez a seguinte pergunta. Ela quer saber se vai ter concurso público, né, para professor. Essa é a pergunta. E ela contextualiza também falando que não dá mais para viver sem concurso público, né, que os professores estão se dedicando muito e não vê mais horizonte nessa profissão, se sentem desmotivados e tem um problema educacional gigantesco por trás disso, né? Mas, basicamente, a pergunta dela é se vai ter concurso público para professor. Como que o mandato de vereador pode colaborar para lutar por isso, né? E como que a gente, como sociedade, também vai lutar por isso? O que você acha? Excelente pergunta, assim. Eu acho que esse sucateamento que a gente tem hoje do serviço público, ele se dá em boa parte, né, por conta da gestão, né, da ideologia dominante que está ali no poder, né? A gente sabe que nos últimos tempos a gente tem tido, principalmente aqui no município, né, um pensamento dominante que vem de ser um desmonte do Estado. E é lógico que esse desmonte, ele acompanha uma lógica mercantilista. Então, é o tal do enxugamento do Estado, né, segundo os liberais. E, assim, o enxugamento da máquina pública, na verdade. Então, você tem, com certeza, esse ataque ao servidor público, né? E a gente acha, né, que totalmente contrário, assim. O serviço público, ele precisa, sim, de valorização, ele precisa, sim, ser ouvido, né? A gente vê hoje que os professores, né, inclusive, assim, deixar os meus parabéns para os professores, né? Amanhã, dia 15 de outubro, dia dos professores, e, assim, os professores não são nossos inimigos. Hoje, a gente tem no poder pessoas, né, seja na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, no governo, que encaram, né, os professores como uma categoria inimiga, né, como se a gente devesse nos contentar porque o professor reclama demais, porque nunca tá bom o salário, mas óbvio, gente. Sim, a gente recebe péssimos salários, eu falo a gente, né, eu não sou professora, mas eu sou estudante de licenciatura, né, e atuo diretamente na área da educação, mas assim, a gente vê o sucateamento cada vez maior da educação, os ataques, a desvalorização da categoria, isso com certeza é um projeto de poder, né, de que a gente esteja sempre em posição de submissão, de exploração. E assim, respondendo a sua tia, qual é o nome dela? Dalva Aurora. Dalva, assim, com certeza a gente tem que mudar essa realidade. Assim, nós temos o comprometimento, inclusive na carta proposta da minha candidatura, a gente coloca, olha, tem que ter concurso público, tem que fiscalizar a prefeitura, claro, né, dentro das competências de um vereador. Tem que fiscalizar para ter concurso público e para ter efetivação, né? Hoje existe até um movimento aqui na nossa cidade de profissionais de educação que não foram efetivados por concurso público, né? Que passam, se são efetivados, demora muito tempo, né? Inclusive, aqui na Unidade Popular, a gente ia lançar como vice-candidata a prefeita do Fábio, né? A Carol, que ela é servidora do município na área da educação, estava em estágio probatório, era para ser efetivada esse ano, não foi efetivada antes de efetivar a sua candidatura, e como a gente sabe, né, que a gente depende do salário e a gente é povo também, ela não conseguiu dar continuidade à candidatura porque o salário era importante, né, estágio probatório, a gente sabe que há um ataque, né, enfim.
Então, assim, com certeza haverá essa defesa dos professores, assim, tem que ter concurso público é o que garante para nós estabilidade financeira, estabilidade no emprego, né, digno, e eu acho que essa é a nossa defesa com certeza, assim, para que haja realmente um Estado que se comprometa com a garantia de emprego da sua população. Então, eu acredito que é fundamental. Essa é também a visão da Unidade Popular, né? A gente chega de dar continuidade a essa política que existe hoje aqui no Estado, né, de ataques ao concurso público, aos funcionários públicos, e cada vez mais, né, essa visão neoliberal de enxugamento da máquina pública, né? A gente tem o Paulo Guedes, né, ministro da Economia, que vira e mexe fala que os funcionários públicos recebem bem demais, que não trabalham, né? Isso é um absurdo, né? O que eles querem é deixar a gente sem garantia nenhuma de emprego, de sobrevivência, né? Então, no que depender da Câmara de Vereadores, assim, caso eleita, com certeza será uma das nossas defesas, né? E não só dos professores, como técnicos administrativos, enfim, toda a galera que compõe a área da educação. Muito bem. Dentro desse tema também, né, Letícia, eu sou professor também, 5 anos da rede pública também, privada. Também não cheguei a fazer nenhum concurso mesmo, né? Porque eu não tenho concurso, né? Depois de formada não teve concurso mais. E eu acho isso um grande problema para a nossa educação, né? Eu já levantei esse problema em outros quadros, em outros programas, e eu acho que nós temos que bater muito nessa tecla. Talvez a galera que está assistindo está até, nossa, mas todo candidato, a gente vai tocar nesse mesmo assunto, mas tem que tocar, gente, sabe? É uma coisa absurda a gente ver como a educação é algo que está sendo atacado no nosso município de Goiânia e também no Brasil de modo geral, né? Porque, como vários estudiosos, cientistas, pessoas importantes vêm falando, sem educação a gente não vai alavancar esse país. Vocês podem ter certeza disso, né? Não tem como. Não produz ciência, não produz tecnologia, né? E, Letícia, gostei muito do seu apontamento aí e gostaria de saber também, dentro da educação, como que vocês imaginam o que pode ser melhorado a nível de município, né? Nas estruturas, porque o município tem uma alçada na questão da educação infantil, né? E o que você acha que é prioridade agora nesse momento pós-eleição, né? Bom, sim, excelente pergunta. Eu acho que no pós-eleição a gente tem uma outra coisa também para pensar, que é o pós-pandemia, né? Talvez, se existir a vacina, né? Se existir a vacina, a gente tem que pensar nesse pós-pandemia. Então, assim, hoje, para nós, a educação no nosso município é uma educação que visa muito essa questão mercadológica. Claro que no município a gente está falando de educação infantil e educação do ensino fundamental, mas eu acho que mesmo assim isso reflete sobre as crianças, porque a gente tem um sucateamento das escolas, tem essa questão que a gente acabou de conversar sobre a falta de concurso público, isso implica na falta de profissionais da área, e também sobre essa visão, né, de que a criança ela está indo para a escola, né, visando futuramente, né, não a sua ascensão social, mas a continuar, por exemplo, e a gente sabe que na educação pública, né, a maioria são pessoas pobres e periféricas, a continuarem naquele estado e buscando, né, a questão do mercado de trabalho. A nossa visão é de que a educação ela tem que garantir para o indivíduo a libertação da sua visão, né, do seu pensamento, garantir que esse indivíduo seja capaz de ler o mundo ao seu redor e garantir que ele tenha acesso ao mercado de trabalho. Hoje a gente tem a lógica inversa, né? Ou é só o mercado de trabalho, né? A gente tem indivíduos que não pensam a realidade, que não dialogam com a comunidade, com o município, né? Então, pensando nisso, assim, muitas das nossas propostas vão de encontro com essa realidade, Marcos.
E a gente sabe que hoje, uma coisa que é pouco falada, mas que ainda existe, é a questão do analfabetismo. A gente sabe que há alguns anos atrás, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, o índice de analfabetismo no Brasil era 6,6%, se eu não me engano. E assim, da década de 40 para cá, era 60%. Então, assim, houve uma diminuição, mas ainda assim, a gente tem pessoas na nossa cidade que são pessoas que são incapazes de ler, de escrever, enfim. A gente tem que trabalhar com essa realidade, assim, para que a gente tenha realmente um avanço, né? E eu acho que a gente tem que começar, assim, pela raiz. É analfabetismo. É quando as pessoas, né, estão começando aí a aprender, né, sobre o mundo, enfim. Isso eu não estou falando só de criança, eu estou falando de jovens também. A educação de jovens e adultos, né, ela também é fundamental. Hoje mesmo, hoje não, na verdade, semana passada a gente estava conversando com uma professora que é do EJA, e ela estava falando, né, que há um sucateamento muito grande dessa modalidade de ensino. E aí eu fico pensando, nessa pandemia, como é que ficou? Com certeza a gente vai ter agora crianças que ficaram para trás, que não dão conta de acompanhar esse modelo de ensino via internet, porque na internet elas têm em casa, às vezes não tem nem moradia, quem dirá estrutura para estudar em casa, né, via internet. Então, assim, a gente precisa pensar nisso e pensar numa educação que vá resgatar essas pessoas, né, e trazê-las para que minimamente não haja desigualdade. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente amplie, né, o número de vagas junto à prefeitura, que haja uma fiscalização, eu acho que correta, né, de como está se dando os investimentos na educação. Agora a gente veio da luta do Fundeb, um importante fundo de financiamento da educação municipal, que esse governo Bolsonaro, né, quer acabar, mas que a gente precisa garantir que ele chegue no nosso município. A gente também tem a questão de que a própria comunidade da escola, os pais, os professores, às vezes não são ouvidos. Então, a gente precisa, nesse momento, eu acho que é o desafio para a próxima gestão da Câmara Municipal, ouvir essa comunidade escolar, ouvir os professores sobre o que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar com isso, quem está enfrentando o quê, né? Então, assim, a gente tem que parar com essa política, né, de achar que na nossa cúpula, né, que a gente vai decidir as coisas sem a intervenção popular. Então, assim, eu acho que de um modo geral é isso, e a gente precisa, para além daquilo que eu falei, né, de uma educação para a libertação dos indivíduos, para o mercado de trabalho, uma educação pós-pandemia, né, que com certeza também vai ser um grande desafio. A gente vê agora no município, hoje mesmo estava lendo a notícia absurda de que creches, né, estão querendo voltar às aulas presenciais. E assim, a gente já viu no Brasil todo onde isso aconteceu que não está dando certo. A vida das nossas crianças vale menos, né? A vida desses familiares, dessas crianças, dos professores vale menos. Então, assim, que lógica é essa? E pensando assim, a rede privada, que muitas vezes acompanha essa lógica mercadológica, né? Aqui no município, a gente já tem conseguido segurar, né? Mas até quando? Não sei, assim. E aí eu acho que é pensar nessa estrutura da educação como uma educação que realmente seja pensada junto à comunidade, junto à sociedade, e que ela não seja um fim em si mesma, né? Que ela possibilite outras formas de educação, né? A gente precisa mudar essa lógica que existe hoje, de que você passa de ano, se você não aprendeu, bom, se você não aprendeu, vai mesmo, meu filho, que você tem que ir para o mercado de trabalho, você tem que passar no Enem, sabe? Não é assim, né? Eu acho que os CMEs ainda conseguem, eu acho que isso, assim, é uma conquista, porque os CMEs ainda são referência na educação infantil, em comparação com as creches, né, que existem particulares. Mas, mesmo assim, eu acho que não é o ideal, tá? Está muito longe de ser o ideal. Então,
Eu acho que é essa educação que a gente tem que pensar, assim. Uhum. Concordo. O CMEs, né, a valorização dos profissionais que trabalham no CMEs, né, eu acho que passa por muita coisa nesse tema que você abordou, né, todo esse universo que é a estrutura da educação municipal, né, que precisa ser realmente ter uma atenção pós-pandemia. Você está certinha nesse ponto aí. É até um ponto que a gente estava tocando com a outra vereadora, a Mariana, que a gente falou que poucos candidatos têm algum projeto para pós-pandemia, né? Sendo que o mundo não é mais o mesmo depois dessa pandemia. Nós somos tem outro mundo aí para a gente hoje encarar, né? Com paradigmas econômicos, paradigmas científicos, né? Paradigmas sociais, né? A gente vai ter que enfrentar. Né? Por exemplo, a educação está enfrentando um paradigma que nunca foi colocado, adaptado, sala de aula remota para criança do ensino infantil, né? E a partir de agora está tendo que ser adaptado sem muita teoria, sem muita prática nisso, né? Então, eu acho que realmente a preocupação da Câmara vai ter que ser essa de procurar estabelecer um debate franco, né, com a sociedade. Eu acho que você tocou bem nesse assunto. Muito bem. Letícia, eu queria que você respondesse agora a pergunta que foi enviada para você por áudio, né? Porque o vídeo dele não deu certo, do meu amigo Thales, também historiador, igual eu. Ele mandou uma pergunta para você e eu queria que você ouvisse a pergunta, né, agora e respondesse em seguida. Olá, Letícia, tudo bem? A minha pergunta para você: quais são as suas motivações que te levaram a entrar para a política, sair como candidata esse ano? E por que esse espaço? Pensando que fazer política a gente faz em outros espaços também, mas por que se candidatar a um cargo do legislativo e tudo mais? Bom, assim, eu acho que falar da Letícia candidata, eu acho que é também falar também sobre a Letícia da Unidade Popular. Sim, eu confesso que né, desde pequena, um anseio meu por participar da vida política. Assim, se você perguntar para mim, para a Letícia que estava no ensino médio, eu ia falar com certeza que eu queria ser vereadora, que eu queria ser deputada. Só que, assim, eu acho que o que muda para agora foi a concepção que eu tive de política, né, de sociedade com a Unidade Popular. Que, assim, eu acho que esse mandato não representa só um anseio da Letícia, né? Como eu disse, claro que há uma Letícia que quer sim ser vereadora e quer sim representar o povo, mas sobretudo porque o meu partido confiou a mim também essa candidatura. Eu fui indicada no Congresso Municipal e eu acho que, assim, hoje eu tenho a visão de que tudo que a gente faz é pensando no coletivo, é pensando na sociedade. Se a gente para analisar a sociedade que a gente vive hoje, não é uma sociedade ideal para se viver. É uma sociedade que explora, que mata, que violenta, que silencia o seu povo, que oprime as mais diversas classes sociais, porque a gente vive numa sociedade de classes, e é um sistema que, em sua totalidade, sempre vai incumbir que nós, mulheres, sejamos oprimidas, que a gente viva sobre o machismo, um sistema que sempre vai colocar o povo trabalhador, né, como um povo sem direitos, né, sem direito a um emprego digno. Então, assim, será que a gente vai viver assim para sempre, né? E é muito aquela coisa assim, se não for eu, quem vai fazer, né? Então, a gente vê que a sociedade não é ideal e a gente precisa lutar por uma outra sociedade possível, uma sociedade socialista, que com o povo no poder e que haja uma ruptura total com essa velha política que existe hoje, com esse sistema que, para nós, não é bom, que gera uma falsa sensação de bem-estar, de que a gente inclusive vive num sistema democrático, mas acho que muito pelo contrário, não é nem um pouco democrático, né? E pior ainda com a ascensão desse governo fascista do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que... Eita, passarinhos aqui. Mas, assim, eu acho que falar da Letícia candidata
eu acho que é falar de um anseio popular, né? Hoje eu represento milhares, não represento somente a mim, represento milhares de mulheres jovens, milhares de jovens que, assim como eu, se revoltam, se indignam com esse mundo que a gente vive e querem mudança. E para nós, assim, inclusive, assim, até fazendo um gancho com essa questão da juventude, a gente não tem que esperar, né, vir um salvador da pátria, vir alguém que vai fazer por nós. A gente precisa mudar essa realidade agora. A gente está sobre um governo fascista agora, a gente está sobre uma prefeitura de Goiânia que está querendo se reeleger, perpetuando essa velha política agora, uma Câmara Municipal que é machista, né, que é elitista, é agora. Então é agora que a gente tem que fazer. É agora que eu quero me candidatar a vereadora, que eu quero estar na Câmara Municipal, sabe? A gente não tem tempo a perder. Então, assim, a Câmara Municipal, também respondendo a pergunta dele, eu acho que é um importante meio de decidir a vida política. É ela quem vai fiscalizar as leis, fiscalizar a prefeitura, criar leis, né? Também opinar sobre o plano diretor da cidade, sobre o plano municipal de educação, o plano municipal de saúde. Ela fala sobre a nossa vida em município, né? Enquanto cidadãos de Goiânia. Então, assim, eu acho que é fundamental ocupar esse cargo. Eu fui também coordenadora geral do DCE-UFG, quando ele fazia parte da minha, e ainda faz, né, parte da minha realidade estudante. Mas eu acho que não basta, a gente precisa pensar na realidade fora, né, nessa realidade da minha sociedade em que eu vivo, né? Então, eu acho que hoje a ser vereadora contempla isso, e com certeza é o caminho, assim, que eu vejo para que a gente mude, né, em algumas medidas, a sociedade, né, buscando uma sociedade socialista. É a partir desses espaços de poder, também através, eu acho que, do conselheiro tutelar, do representante de bairro, mas eu acho que também um vereador, eu acho que é muito importante, é uma importante instância para decidir a cidade, né, para a gente pensar a cidade que a gente vive. Então, como goianiense, né, nascida em Goiânia, eu acho que a realização de um sonho, mas também a realização de um anseio popular que almeja, né, mudança. Você vai conversar com o povo, assim, o povo está cansado. O povo tem até, eu acho que, vamos dizer assim, não quer discutir política, sabe? Você chega para conversar com as pessoas estão cansadas e com motivo, sabe? Então, hoje, eu acho que a minha candidatura representa esse anseio urgente por mudanças, né? Então, não é tanto sobre mim, é sobre o povo, sobre o que a gente precisa para agora. Perfeito. Tem uma pergunta também, né, que veio do seu seguidor, né, da sua página, que é do Jonas_Hayek. Uhum. Ele perguntou: como você acredita que a juventude pode contribuir para a cidade? Bom, assim, é uma pergunta bem massa, assim, porque eu acho que a juventude hoje, a gente é visto como há um pensamento dominante na sociedade que a juventude é sinal de bagunça, de responsabilidade, né, enfim, um povo, acho que é como diz aquela música do Chorão mesmo, assim, a juventude no país não é levada a sério mesmo, porque para nós sempre coube o lugar de inferioridade, né, de submissão. A gente está nos piores empregos, a gente está disputando uma educação, uma universidade, uma escola, para a gente conseguir ser destaque assim na nossa vida profissional, na nossa carreira. Então, eu acho que assim a juventude ela pode sim contribuir para uma Goiânia, né, que avance cada vez mais rumo ao progresso, sobretudo a juventude consciente, né? Eu acho que não basta que a gente tenha novos rostos na política, né? A renovação pela renovação não basta, mas a gente precisa de jovens conscientes que tenham consciência da sociedade de classes que a gente vive, de que ela não é perfeita, que ela não é ideal, que a gente precisa mudar. Então, assim, a gente pode até ter jovens na Câmara Municipal, na gestão anterior,
Mas o que essas pessoas fizeram? Se eu não me engano, acho que 1 ou 2 ali, que eram jovens, são aliados à atual gestão da prefeitura. Então, assim, eu acho que o que a gente pode contribuir para a cidade, né, é pensar essa cidade, né, possível e construída junto ao povo. Né? Eu acho que a juventude representa essa disposição, essa energia, essa vontade, sabe? E eu acho que é esse boom que a gente precisa na Câmara Municipal, que a gente precisa nos espaços de poder. Claro, não é desrespeitando, né, os mais adultos, idosos, que eu acho que também são pessoas capazes de, claro, os conscientes, né, de estarem nesses espaços, mas a juventude é quem vai trazer as novas demandas dessa sociedade, esse novo olhar. Apesar de que a nossa luta por uma sociedade socialista seja antiga, né? Mas a juventude pode muito bem fazer essas interpretações de diferentes modos, né? Então, com certeza, ser uma candidatura jovem hoje é representar milhares de jovens que anseiam mudança, que estão cansados, principalmente para que seja a voz dessa juventude, né? E que a gente seja protagonista dessa mudança também. Né, que as mulheres, os negros e as negras, LGBTs, também estejam nesses espaços, né? Então, por que não a juventude, né? Sobretudo, a juventude consciente, né? Com certeza. E você acha, Letícia, que ser jovem hoje comparando, assim, fazendo até um anacronismo aí, mas você acha que a juventude hoje é mais difícil ser jovem hoje do que antes? Porque eu observo, na minha análise, assim, só para te falar por que eu falo isso, na minha análise que eu faço hoje, eu observo que as oportunidades para o jovem nas cidades é muito pouca. Se você parar para pensar, a vaga de emprego, como você estava falando bem, as vagas de emprego são escassas. Vamos dizer assim, que o que oferece para o jovem é que ele entre na universidade. E mesmo entrando na universidade, é muito difícil ele permanecer na universidade se ele não tiver uma família com uma estrutura para manter ele, mesmo que seja A maioria negra e periférica, eu acho que é pior ainda, porque para nós é até negado o direito à vida. A juventude que mora nas periferias, né, tá aí sendo morta, sendo violentada por esse Estado que mata a gente, né, violência policial exorbitante que existe. Goiás é um estado que não revela dados, né, da polícia militar em relação a essas abordagens, isso é um absurdo. Quantos jovens não estão morrendo, né, simplesmente por serem pretos e pobres. Então, assim, a gente acaba não tendo a oportunidade de viver, né? A gente só sobrevive às vezes, a gente só arranja um emprego para conseguir ajudar com as despesas da nossa família, a gente só estuda às vezes até o ensino médio para ter o diploma para conseguir um trabalho melhor. Então, assim, eu acho que para nós é muito esse papel de alguém que é inferior, né? E de alguém que não tem chances dentro dessa sociedade. É como se tivesse um cordão e a gente jovem tivesse empurrando, tentando entrar, sabe, naquele espaço. Então, é isso que eu vejo hoje. E, assim, existe um importante apontamento que o Marx, né, Karl Marx faz, que a juventude é o exército de reserva, né? Porque a gente é a mão de obra barata desse sistema, porque a gente está nos piores empregos, enfim. E eu acho que essa própria sociedade, assim, falando do meu lado cientista social, porque eu também já estudei a juventude, né, na universidade, e a gente nunca é visto assim como um protagonista, mas como um sujeito que às vezes como é que fala? É negado, né, a nossa própria liberdade. Então, eu acho que a juventude hoje, ela precisa ocupar esses espaços, principalmente para falar sobre a gente, falar sobre o que a gente passa, sobre os nossos que estão sendo mortos, que estão sofrendo com a falta de emprego, de educação. Então, acho que é nesse sentido, assim, que a gente precisa pensar essa questão. Hoje, na nossa cidade, eu acho que não só, né, no Brasil todo, você vê jovens falando assim, porque eu quero fazer intercâmbio, eu quero ir morar em outro país, eu quero
conseguir um emprego, constituir uma família em outro país, porque o Brasil não nos serve. Então, assim, a gente tem que trabalhar para que essa sociedade que a gente vive, para que essa Goiânia que a gente vive, seja boa para a gente hoje, para que a gente não precise ir procurar um bem-estar de vida em outros países, né? Para que a gente não se iluda, principalmente, de que vai ser bom para a gente, né? E para esses outros países que são também capitalistas, enfim, uma série de implicações. Mas eu acho que é sobretudo que a gente pode contribuir para essa Goiânia que realmente seja para todos, assim. E não só para as elites, não só pensando o centro da cidade, que é muito bonito, que é muito verde, e a periferia, né? E a galera que está sendo despejada lá no residencial São Marcos, né? E a galera que está lá na Noroeste, né, sofrendo enquadro da polícia, simplesmente por fazer uma batalha de rap. Então, assim, é bastante problemático, assim, essa sociedade que a gente vive com esse pensamento dominante. Exatamente, eu percebo que, Letícia, a minha reflexão pessoal sobre isso também é que falta projetos para a juventude, né? Para oferecer mais do que essa ideia. Você tem que entrar na faculdade, você vai conseguir um bom emprego. Tá, mas e o problema que eu já falei aqui, né, de manter na faculdade e tal, e quem é da periferia sofre em dobro com essa questão. Então, cadê os projetos, né, para as periferias, para a juventude periférica, principalmente? Eu acho que isso é um dos motivos da quantidade de pessoas hoje depressivas, principalmente jovens. Eu acho que o índice de suicídio, tenho certeza, os índices de suicídio entre os jovens é muito grande. Os jovens sofrem muito por não saber o que fazer e se achar inúteis dentro dessa sociedade, né? Então, assim, eu percebo que nós temos que cada vez mais procurar uma maneira de fazer os jovens ser protagonistas, como você falou. O jovem ele tem que se sentir, vamos dizer assim, pujante na sociedade, ele tem que se sentir pronto para ser propositivo, propor mudanças, né? E não os mais velhos chegar e falar uma coisa desse tipo aqui, ó, que eu vou citar um comentário de um youtuber famoso e você vai ter que comentar isso também. O seguinte comentário, porque as pessoas vêm, chegam e falam isso, olha, uma criança, um adolescente de 14, 15 anos, ele não pode participar da política porque ele deve estar estudando, e militância é coisa de quem já estudou. O que você acha disso? Eu acho que assim, né, eu, enquanto também candidata, né, estudante, né, eu estou no 7º período da faculdade, eu acho que uma coisa não anula a outra, pelo contrário, assim, se a gente está na universidade, se a gente está estudando, a gente também vive uma realidade, a gente também tem o que falar. Eu acho que, e não só, se você chega hoje para uma criança que, sei lá, vive na ocupação São Marcos, lá em Aparecida de Goiânia, e você pergunta para ela o que ela acha daquela realidade ali, ela vai pegar um microfone e vai falar, olha, eu quero moradia porque a minha família está tendo que se virar aqui para a gente conseguir viver. Eu quero moradia porque esse prefeito aí, que não vou citar o nome aqui, mas porque esse prefeito aí de Aparecida, ele despejou a minha família de onde eu morava. Isso, assim, é fato. As crianças, a partir do momento que a gente tem uma bagagem cultural, social, a gente é capaz de falar pela gente mesmo. Então, assim, eu acho um absurdo essa ideia de que esse povo do DCE, esse povo do centro acadêmico, né, esse povo aí que só fica militando, né, que não quer trabalhar, não faz nada da vida, mas militar, mas eu acho que lutar por um ideal é fundamental, assim, significa que a gente não concorda com a sociedade que a gente está vivendo, e é inclusive um pensamento dessas classes dominantes, dessas elites, que querem ver a gente, sobretudo, né, de cabeça baixa, obedecendo, né, que é isso, assim, para manifestação, ser candidata, para que isso? Deixa a gente decidir aqui por vocês, e aí continua perpetuando essa velha política, que é o que eles querem. Então, assim,
Existe até uma frase, né, do Marighella, grande guerrilheiro revolucionário do nosso país, né, que fala: estudar e lutar, lutar e estudar, né? Eu acho que essa é a frase, assim, uma coisa não anula a outra. E eu acho que a educação, ela com certeza, em algum momento, você vai se sentir, como se diz, eu acho que seduzido, eu acho, por lutar, por querer mudar essa realidade que a gente vê na educação. Você, como professora, assim, eu acho que deve despertar muito disso nos seus estudantes, né, nos seus alunos. E eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Na educação que a gente tem essa possibilidade, e se está tendo, é porque a educação está cumprindo o seu papel, né? E aí, parabéns aos professores, parabéns aos profissionais de educação. Então, assim, eu discordo totalmente dessa frase, né? Infelizmente, a população também adere a esse tipo de pensamento, né? E a gente tem essa proporção grande que existe aí desses... Principalmente, né, eu acho que dessa ascensão desse pessoal aí. Que, inclusive, eu queria saber quem é depois. Qual é o nome da figura? É essa figura bem influente. Mas não vale a pena a gente falar que a gente dá muito ibope para eles, né? Depois eu vou te falar. Mas eu acho que você falou bem, passa por isso mesmo. Eu acho que o protagonismo, você quer educar, é você ser cidadão. E se você quer falar para a pessoa que ela quer educar para ela não ser cidadão, uma pessoa da cidade, você já fez errado. Então, a educação já passou a ser errada desde o início ali, quando a pessoa fala uma coisa dessa, né? Então, não tem noção nenhuma. Mas, como você disse, é um pensamento recorrente na nossa sociedade, infelizmente. Bom, Letícia, eu quero te agradecer demais a sua passagem por aqui, foi ótima. Acho que o pessoal agora te conheceu de verdade, assim, o pessoal que está aqui seguindo a gente, agora conheceu a Letícia Scalabrini. E, com certeza, eu espero que você tenha uma boa candidatura, uma boa sorte aí. Que você vença, eu quero que todos vençam que passam por aqui, porque eu sei que são pessoas boas, com boas ideias e que vão fazer diferença, tá? Muito obrigado. Obrigada, Marcos, pelo espaço. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Que, se puderem, possam compartilhar essa candidatura para que mais pessoas saibam, que eu acho que é importante, né, esses espaços. Com certeza, eu quero uma Câmara Municipal que defenda o povo, que defenda os valores de esquerda, né, que é, sobretudo, em defesa de uma vida melhor, né? Claro que nesses momentos a gente não pode achar que eu quero só o meu partido eleito, só a minha candidatura, né? Eu acho que a gente tem que ter uma Câmara Municipal com pessoas mais engajadas, né? Para que a gente tire aquela velha política elitista que não nos representa, que só representa os ricos, né? E que a gente possa constituir um parlamento popular verdadeiramente, né? Para que aquela seja a casa do povo, né? Então, eu agradeço bastante pelo espaço, eu fiquei muito feliz com o convite, né? E agora vamos divulgar essa live, fazer com que todo mundo assista, né? Eu desejo toda sorte para o seu canal, que inclusive faz debates muito, muito massa, assim, eu não conhecia antes, eu estava assistindo uns vídeos, eu achei bastante interessante, até me inscrevi. E é isso, muito obrigada, viu, Marcos? A gente está junto na luta, em defesa do povo sempre, né, para que a gente possa minimamente mudar essa sociedade que a gente vive. Muito obrigado.